sabemos que Deus atua imediatamente e imediatamente. E nesse meu momento de oração, eu senti Deus, o Espírito de Deus agindo imediatamente na minha vida. E eu senti um conforto, e eu estava sem colocar um sorriso no rosto na segunda-feira, o dia inteiro, e naquele meu momento de oração, foi automático um sorriso no rosto, assim, o conforto do Espírito de Deus, e assim me veio essa passagem na mente. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Nesse momento eu lembrei, Quem que disse para nós: eu vou, mas deixe convosco o Consolador? Jesus. Quem que morreu na cruz e derramou seu sangue para nos justificar e nos purificar dos nossos pecados e atar nossas feridas? Jesus. E o que eu consigo extrair desse texto é que quando ele fala assim, deitando nelas, nas feridas, azeite e vinho, eu consigo ver, eu consigo enxergar aqui no azeite o derramar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E o vinho, o sangue de Cristo, que é o casamento perfeito que realmente ata a nossa ferida, a nossa angústia, que é lembrar que Deus deixou conosco o Espírito Santo dele, e que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo. E assim, essa passagem fala muito no meu coração, porque eu consigo ver nela um resumo do amor de Deus para com as nossas vidas. Foi o sacrifício de Cristo, a justificação dos nossos pecados pelo derramar do sangue de Cristo, e o Consolador, que nos dá essa paz, e que me deu essa paz que eu pude encontrar nesse momento, derramando todas as minhas aflições diante da presença de Deus. E eu queria compartilhar isso com os irmãos, que não foi nada extraordinário, não foi nenhuma experiência sobrenatural, mas esse contato, essa intimidade que a gente pode achar em Cristo, que muitas pessoas não têm, não reconhecem, não conseguem enxergar isso. E até mesmo agora, eu vindo para cá, minha chefe, ela sofre de síndrome do pânico. E ela estava mexendo no celular, de repente ela soltou o celular no chão, começou a chorar. E eu tento falar de Deus, de Cristo, e assim, as coisas, os mistérios de Deus realmente foram revelados para os filhos dele. Por isso que eu creio que nós somos muito privilegiados, porque nós somos conhecedores dos mistérios de Deus. E ela, por não ter essa intimidade, não viver uma realidade com Cristo, ela não tem com quem compartilhar as aflições dela, os problemas dela. E eu creio que o motivo principal de ela sofrer desses problemas de depressão, de síndrome do pânico, é justamente por isso. Porque ela não vê Jesus como o melhor amigo dela, assim como eu vi nesses meus momentos de tristeza e pude compartilhar com ele as minhas aflições, e eu senti o mover do Espírito Santo dele na minha vida. E assim, é maravilhoso, né, irmãos, a gente saber que a gente pode contar com um Deus que é soberano, que é maravilhoso e que peleja por nós. E eu acredito que se estamos aqui hoje essa noite é porque a gente quer receber algo dele. Então que a gente possa dar ouvido ao servo Juliano, que vai falar hoje aqui, que Deus possa usar a vida dele para falar as nossas vidas. E agora a gente vai cantar um louvor chamado Doce Espírito. Os irmãos podem ficar de pé. Espírito de Deus.
te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por estarmos aqui reunidos para aprendermos mais da tua palavra. Nós queremos te buscar de todo o nosso coração e para isso nós te pedimos que tire do nosso coração qualquer coisa que esteja atrapalhando a nossa comunhão contigo. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e nos dê uma mente voltada para o Senhor. Que o Senhor faça morrer a cada dia o nosso eu. Que o Senhor use a vida do Juliano e abra os nossos corações para aprendermos mais de Ti, para prosseguirmos para o alvo que é Cristo. E que a Tua presença, o Teu Espírito seja sentido em nosso meio e seja visto através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Som. Obrigado ao grupo. Estamos crescendo o nosso grupo aí. Valeu, grupo de louvor, obrigado. Deus abençoe vocês aí. Jorge, depois vocês conseguiu passar aquilo lá? Vai ter final? Tá bom. Então vamos começar, gente. Pode colocar aí, tá, Valmir, por favor. O tema que foi escolhido para o dia de hoje é por que a igreja existe. Quarta-feira passada não tinha um tema. Aí eu falei, vamos colocar aí no Facebook. Mas, pô, nem todo mundo tem Facebook, né? Então, no final, eu já conto para vocês qual que vai ser o próximo estudo bíblico, já falo o tema, tá bom? Por que a igreja existe? Aquele mesmo esquema lá, tá, gente? Quem for participar, levanta a mão. Estou aqui para aprender com vocês também. Fazendo os estudos, eu vou aprendendo também e tento passar um pouco do que eu aprendi aqui. Por que a igreja existe? Pô, parece um assunto tranquilo. Joana, muito simples, muito de neném. Parece que você está dando aula para as crianças aí. Por que a igreja existe? Mas vou contar uma historinha para vocês, tá? História de internet aí. Pode ser que, com certeza, eu não sei se é real, se não é.
Já é um pouco velhinha, aí talvez alguém já conheça. Os cientistas, eles pegaram 5 macacos, colocaram numa jaula alta, lá no topo eles colocaram um cacho de banana lá e deixou uma escada para os macacos poderem subir. Colocou 5 macacos lá dentro. O que aconteceu? Quando soltou os bichos, um saiu correndo lá e já foi pegar a banana, né, do cacho. Quando esse um subiu, os outros que ficaram ali embaixo, os cientistas pegaram e jogaram aquele jato de água. Imagina um dia frio assim, aquele jato de água nos 4 macacos que ficaram ali embaixo. E água neles. O que aconteceu? O outro, quando foi subir, os macacos nem deixaram. Pegaram o bichinho lá e espancaram ele. Você não vai subir, não. O que acontecia? Nenhum outro macaco subia mais. Porque sabia que se subisse, água neles. Os cientistas falaram assim: pô, perdeu a graça. Perdeu a graça. Vamos fazer o seguinte: vamos começar a trocar esses macacos aí. Tira um e coloca um novo. Esse um novo que fazia, subia. E quando ele foi subir, os outros pegaram ele, espancaram o macaco. Esse macaco não sabia nem por que estava apanhando, porque ele não viu atacar água neles. Isso foi acontecendo, eles foram trocando, até tirarem os 5 que tomaram a água. Tiraram os 5. Eram 5 macacos novos. E por incrível que pareça, nenhum dos 5 subiu. Se o macaco falasse, a gente ia perguntar para ele: por que vocês não sobem? Eles iam responder: não sei. As coisas são assim por aqui. Trazendo agora para os animais de cá, né? Trazendo para o ser humano. Por que eu vou na igreja? Não sei, sempre foi assim, né? Quem é aquele que nasceu dentro da igreja? No meu caso, tem muitos daqui também. Eu vou na igreja, eu vou para um culto, eu vou louvar, que é normal, porque eu louvo, porque sempre foi assim. Então, esses assuntos que eu venho trazendo, Deus me ajuda a trazer esses assuntos aqui. O primeiro que eu trouxe foi a importância da pregação, o segundo, a importância do louvor, e agora, por que existe a igreja. São assuntos que nós queremos trazer aqui para você vir e conseguir compreender a essência dele. O porquê que eu vou na igreja, o porquê da pregação, a importância da pregação, por que a importância do louvor. Quem viu os outros também sabe que nós chegamos a esse ponto, a essência. E é isso que eu gostaria de trazer essa noite aqui para vocês. Pode passar, Valmir. Por que a igreja existe? Por que nós nos reunimos aqui domingo após domingo? No meu caso, com vocês aqui toda quarta, né? Por que vocês não estão aqui, embaixo da coberta, em vez de estar embaixo da coberta, assistindo o jornal? Por que a gente está aqui? A igreja é importante? Qual a sua missão? Qual o seu propósito? É o que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui. Pode passar, Valmir. Então vamos lá, começando. Primeiro, a igreja ela existe para adorar. A igreja ela é feita para adorar. Em primeiro lugar, adoração é a maior missão da igreja. Vamos me ajudando aí, lendo os textos bíblicos? Um lê Atos 2,42, para a gente entender, e o outro lê Hebreus 10,25, por favor. Atos 2,42 e Hebreus 10,25. O Hinaldo não vem, aí vocês demoram, né? Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Legal. Hebreus 10,25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Congregação. Eldo, lê de novo só o seu, por favor. Já mudou? Não. 2,42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na doutrina, igreja, congregavam-se, que o Rafa leu, igreja.
A adoração é a maior missão da igreja. A igreja é uma comunidade adoradora. A maior missão da igreja não é fazer missões, parece estranho, mas não é fazer missões, é adorar a Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Missões existem para salvar um povo que adora. Então, um exemplo, saio daqui e vou evangelizar. Eu vou lá para fora e evangelizo. Falo de Jesus para aquela pessoa, Jesus salva a vida daquela pessoa e a traz para cá. Quando ele traz para cá, para a igreja, é para que ela adore. É na igreja que a igreja é salva, mas a pessoa tem que vir para a igreja para adorar a Deus. Já não consigo adorar lá fora? Nós vamos chegar lá, tá? Mas o entendimento que nós temos que ter aqui, a missão da igreja, em primeiro lugar, é adorar, é adoração a Deus. Beleza? Pode passar para o segundo. A adoração, em segundo lugar, ela é centrada em Deus. Apocalipse descreve a igreja adorando aquele que está sentado no trono. Ele é soberano. Apocalipse descreve a igreja adorando um cordeiro que foi morto. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A igreja é centrada em Deus, não em homens. Vamos partir para exemplo. Hoje eu vou para a igreja porque vai ter um grupo de louvor muito legal, visitante. A igreja é centrada em Deus. Hoje eu vou naquela igreja porque vai ter um coral de 100 vozes que é muito bonito. A igreja é centrada em Deus. Vai vir um pastor, o Hernandes, mais conhecido lá do presbiteriano, vai vir aqui, vai lotar isso aqui, porque ele é famoso, é bom, mas a igreja é centrada em Deus. Quando a gente conseguir compreender isso, nós vamos adorar a Deus de verdade. Pode partir para o terceiro, comigo. Terceiro, a adoração tem a ver com conteúdo e não com forma. Eu quero dizer, não temos uma forma litúrgica na Bíblia. Nós temos muito aqui litúrgica, forma litúrgica de culto, tal, mas na Bíblia não existe. Temos sim na Bíblia um povo de Deus, que adora Deus com sinceridade, verdade e alegria. É isso que nós precisamos no povo de Deus. Culto não é um show, festa, luz, para cima, para baixo, fogos de artifício. Também não é um funeral, morto, gelado. O culto não é uma apresentação para ser vista por homens, como acontecia no povo fariseu, que orava em templos, orações lindas. O culto precisa ter conteúdo. Isso vem de Deus. A igreja existe para adorar a Deus. Para isso, a gente precisa entender, pode partir para o próximo, Valmir, alguns princípios bíblicos para um adorador. Juliana, você está falando de adoração, que para adorar, eu tenho que ir para a igreja para adorar a Deus. Para eu adorar a Deus, eu preciso ter um entendimento de alguns princípios de adoradores. Primeiro, o adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Explico. Deus não está procurando adoração na igreja. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A prática da adoração jamais poderá ser divorciada da pessoa do adorador. Um exemplo, Caim. Deus rejeitou a vida de Caim antes de rejeitar a oferta e o culto que Caim deu a ele. Se a nossa vida não estiver certa com Deus, o nosso culto será uma ofensa a Deus. Caim, o que ele fez? Pegou uma oferta dele e foi dar para Deus. E como que foi a oferta dele? Como que foi a oferta de Caim? Foi a melhor que ele tinha? Perguntando. A oferta de Caim, vou ofertar. Pegou qualquer coisa lá, chegou para Deus, digníssimo, maravilhoso Deus, está aqui a minha oferta. Deus sabe o que é verdade no nosso coração. Não adianta eu chegar e viver uma vida lá fora e chegar aqui na igreja e falar: Senhor meu Deus, vim para te adorar. Hoje aqui eu vim para te adorar. É isso que eu quis dizer quando
O adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Ela tem que refletir aquilo que ele vive. Deus conhece aqui, não adianta eu chegar aqui e ficar cantando maravilhas, maravilhas, maravilhas para Ele, e lá fora não está fazendo isso. Eu venho para a igreja, dia de domingo, é o dia do Senhor, eu vou colocar um louvorzinho aqui desde de manhã e vou ouvir músicas de adoração a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, e está te tocando o dia inteiro. Mas e a segunda? E a terça? O que você ouve? O que você busca? É preciso entender que nós precisamos ser o mesmo lá fora e aqui dentro. Aí sim você é um adorador. 2, pode passar, Valmir. O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O adorador precisa entender que, gente, aqui, para uma pessoa vir aqui à frente, para o louvor, uma pessoa vir à frente fazer um estudo, ou um pastor vir aqui, não precisa nem ser um pastor, gente, para ter uma boa performance diante dos homens. Pode ser qualquer pessoa que tenha uma boa lábia, que tenha uma oratória legal. Ele vai vir aqui e vai fazer uma performance maravilhosa. Ele consegue fazer isso. Mas e a sinceridade diante de Deus? O adorador precisa entender que não é para homens. Gente, quando eu venho aqui à frente, eu fico às vezes com frio na barriga, mas não é de vocês não, é de Deus. Eu não tenho problema nenhum de falar à frente de pessoas. Nenhum. Mas eu fico pensando assim, eu não sou digno de trazer uma mensagem do que Deus ele exige da gente. Meu medo não é vocês não, é Ele. É Ele que me dá friozinho na barriga. Porque Ele sabe que eu tenho que ser sincero. E não só eu. Quem estiver à frente para fazer uma oração tem que ser sincera. Quem se levantar aí para fazer uma oração tem que ser sincera. Grupo de louvor tem que ser sincero. Coral tem que ser sincero. Dízimo que eu for dar tem que ser sincero. 3, pode passar, Valmir. O adorador precisa entender que o culto, ainda que ortodoxo, divorciado da vida cotidiana, não agrada a Deus. O que significa? Culto sem conexão da vida diária, do dia a dia, é entretenimento espiritual. O apóstolo Paulo diz que o culto racional não é apenas um tempo de louvor e de ministrações que temos na igreja, mas a oferta do nosso corpo a Deus na dinâmica da vida. Romanos 12:1. Tem que ser a minha vida diária. Mesmo exemplo que eu estava dando lá, então. Dia do Senhor, domingo, louvor, gostoso. Vamos colocar aqui, vou ouvir. Eu escuto muito isso, gente. Ou você vai para a igreja? Não, mas eu escuto uns louvorzinhos. Meu carro está lá no meu CD, no meu MP3, está um louvorzinho gostoso. Domingo, dia do Senhor, vamos ouvir as músicas de adoração a Deus. Segunda-feira, leque, sei lá o quê. Ou roupa, dia da igreja, bonitão, tal, mulheres bonitinhas. Segunda-feira, terça-feira, vestido aqui, os moleques largados, falo minha gíria, falo meus palavrões, falo o jeito que eu tenho que falar com o meu chefe, porque o mundo é diferente daqui. A vida não pode ser diferente, porque isso não agrada a Deus. Tem que ser diária. Diária em oração, diária em práticas da palavra. Eu tenho que fazer isso diário. Gente, eu não preciso orar apenas à noite. Eu posso falar com Deus quando eu quiser. Andando para o meu trabalho, saindo daqui, dirigindo o carro. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, que eu possa chegar no meu lar. Abençoa o meu filho. Abençoa a igreja. De olho aberto mesmo, gente. Não tem problema não. Diária com Deus. Pode passar para o próximo. 4º e último, de princípios bíblicos. O adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, é tempo perdido.
O profeta Malaquias fala dos sacerdotes que não honravam a Deus. Eles desprezavam o culto. Eles não ofereciam o melhor. Eles faziam a obra do Senhor relaxadamente. Aí cai naquilo que eu vinha falando já nos outros estudos bíblicos. A importância da pregação. Se eu não estiver ali com ouvidos atentos à palavra de Deus, se eu não estiver com meu coração aberto para ter a minha mente aberta para ter um entendimento, coração aberto para tocar no meu coração, vai ser em vão. Eu vou estar sentado aí julgando a pessoa. Eu vou estar sentado aí julgando a pessoa, o jeito que ele fala, qual roupa que ele veste, se ele se embananou em alguma coisa. Vai ser perca de tempo. Você vir para a igreja dessa forma, com essa cabeça. Louvor, mesma coisa. Deixa eu ver se o cara está alcançando a nota. Deixa eu perceber isso. Tempo perdido. Volta, pensa. Gente, é normal o ser humano fazer isso. É normal. Sair daqui, mente aberta, ligada. 10 segundos você está pensando em alguma coisa. Volta. Senhor, me perdoa. Volta para o culto. Volta para o domingo. Volta para o estudo bíblico. Fala com Deus. Pode partir para o próximo, Valmir. Os princípios, tá? Para um adorador, nós temos que ter esse entendimento. A igreja, agora o 2 da igreja. A igreja, além de adorar, o povo tem que adorar, o povo existe para treinar crentes. A igreja existe para treinar crentes. Efésios 4, 12 a 16. Me ajudem aí. Efésios 4, 12 a 16. O Hinaldo faz uma falta. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. A igreja existe para nutrir e treinar os crentes. Este é o ponto central da doutrina de Calvino sobre a igreja. Por isso, ficar fora da comunhão da igreja é entregar uma pessoa a Satanás. A comunhão da igreja nos protege. Eu preciso treinar. Eu preciso vir para a igreja. Jesus me salva. Se eu não for para a igreja, eu não vou adorá-lo corretamente. Se eu não for para a igreja, eu não vou treinar o que eu estou aprendendo. Pode falar, Rê. Vocês falam, tomam água. Um pastor, uma vez, eu ouvi um estudo sobre os dons, né? E ele trabalhou no sentido de que quando o Espírito Santo atinge o nosso coração, ele nos dá dons. E dons diferentes para as pessoas. Eu ia fechar com isso. Não, vou falar. Não, e é nesse contato entre nós, porque nosso propósito é chegar à estatura de Cristo. E nesse contato entre nós vamos aprendendo um com o outro naquilo que o outro já alcançou. E a gente só pode aprender isso aqui, naqueles que já têm o Espírito, né? Então, por exemplo, se você tem um dom de misericórdia, eu vou aprender a ser misericordiosa com você e todos nós vamos aprendendo uns com os outros para chegarmos a ser como Cristo é. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas aproveitando então. A gente, aqui na nossa igreja, eu cresci aqui, mas já fui em outras igrejas também. O que acontece? A pessoa não precisa estar à frente para ser modelo na minha vida. Existem várias pessoas que são modelo para a minha vida e para a vida de outras pessoas aqui.
porque a pessoa sabe ouvir. Eu quero aprender com aquela pessoa. A pessoa não é diácono, não é presbítero, não é pastor, não é diretoria de sociedade. A pessoa está sentada, mas Deus é tão maravilhoso que Ele coloca pessoas na igreja para a gente treinar com a outra pessoa. A pessoa é boa para ouvir, a outra é boa para falar, a outra é boa para chegar naquele momento de dor, te consolar. Deus coloca pessoas na igreja para nós treinarmos. E o que infelizmente muito acontece é que a gente mais julga, né? A gente olha mais para os defeitos das pessoas. É importante, mas cai para esse outro lado. E nós temos que ter esse entendimento que nós estamos aqui para adorar a Deus. Se nós estamos aqui para adorar a Deus, você para de olhar dessa forma de defeitos das pessoas. Segundo lugar, nós estamos aqui para treinar. Se é para treinar, eu estou aqui para aprender. É repetição, treinamento é repetição. Pode partir para o próximo. E para isso nós temos, infelizmente, exemplos distorcidos de igreja. Primeiro, existe a igreja creche. É uma igreja onde os crentes são bebês e crianças espirituais, que não demonstram nunca maturidade. Essa igreja creche é uma criança que é estável. Essa igreja, ela é centrada em si mesma. Essa igreja tem uma compreensão limitada. Essa igreja, ela depende dos outros para cuidar de si mesma. É um bebê, é uma criança. Então a igreja creche. Existe a igreja pai também. Esta é uma igreja onde os crentes com 10 anos ainda tomam uma madeira. Eles têm um crescimento de retardo. A igreja pai. Pode partir próximo, amigo. 3. Aí existe a igreja desnutrida. Aquela igreja que come apenas uma vez por semana. Com certeza ela vai ficar desnutrida. A pessoa que chega, ouve a palavra de Deus, está ouvindo a palavra e vai embora. Segunda não, terça não, quarta não, quinta não, sexta não, sábado, domingo. Opa, hoje é dia. Vai estar desnutrida. É nós se alimentarmos uma vez por semana. A igreja flácida, uma igreja que come e dorme. Come e não faz exercícios. Torna-se flácida espiritualmente. Não tem músculos. Não tem resistência espiritual. Maturidade não é conhecimento, maturidade é vida, é caráter, transformando a imagem de Cristo. Quero dizer aqui, é aquela pessoa que vem, estuda a palavra de Deus, ouve, sai daqui, não exercita. Ela vai ficar flácida. Ela não está colocando em prática na vida dela essa mudança que Deus mostrou para ela que ela tem que ter. Pode partir próximo, amigo. A igreja colônia de férias. O lugar onde gostamos de ir quando não temos uma coisa mais importante para fazer. Espera aí, hoje, domingo, tem jogo? Tem. 4 horas, espera aí, até às 6 dá tempo, então vou para a igreja. Se for 7h30, esquece. Hoje tem jogo, não dá. É a igreja colônia de férias. A igreja plateia. Um lugar onde vamos para assistir o que acontece. Somos apenas plateia, assentamos, assistimos e vamos embora. Sem nenhum envolvimento. Se o pastor não falar assim, gente, espera o pastor chegar até a porta, ele vai antes ainda, para não se relacionar com ninguém. Eu ouvi, legal, cumprimento as pessoas de longe e vou embora. Não quero me relacionar, não quero treinar, não quero fazer nada. Pode partir próximo, amigo. A igreja clube, um lugar onde pagamos nossa cota, para que tenhamos um ambiente limpo, gostoso, confortável, bem bacana. Lugar onde gostamos de ir com a família, tem um tempo agradável, edificante, músicas gostosas. A igreja não é uma praça de entretenimento espiritual. É aquela pessoa que chega, dei meu dízimo, agora, peraí, o que aconteceu com esse banco aqui? Esse banco está torto. É a igreja clube, é a igreja onde o cara está ali, pô, mas eu comprei esse banco. Não deu para colocar meu nome, mas eu comprei, por que ele está torto? A gente começa a ver defeitos, porque não estamos ali para treinar, não está ali para adorar. Ele está ali
para passar momentos agradáveis. E o mais importante, gente, a igreja não é um prédio onde nós nos reunimos. Depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, sempre que o Novo Testamento se refere ao templo de Deus, está falando do nosso corpo. Agora somos nós, e não um prédio que está cheio do Espírito Santo. Eu não preciso ir até um lugar para chegar lá e me aproximar de Deus. Está dentro de nós. A igreja está em mim, a igreja está em você. Mas não adianta nada eu ouvir da palavra de Deus, eu ouvi de Jesus, que Ele me salvou e não vim para a casa dele para adorá-lo. Pode passar, Valmir. Então o que é a igreja? A igreja é um corpo, foi o que a Rê falou, que tem muitos membros. Cada membro exerce o seu trabalho, sua função. Mesmo os membros que não aparecem têm uma função fundamental para a saúde do corpo. Eu não enxergo meu coração, mas faz ele parar de bater para você ver o que acontece. Eu não enxergo no meu cérebro, mas se ele parar, acabou. É a mesma coisa a igreja. Ela tem vários membros que precisam um do outro para se ligar. Nós somos o templo de Cristo, somos, mas precisamos vir à igreja para andarmos juntos. E como foi dito aqui já, o cabeça quem que é? Cristo. Pode passar, homem. A igreja é um corpo de leigos treinados para servir uns aos outros. Agora lê para mim, gente, Efésios 4, 11 a 16. Eu já li esse? Já? 11 a 16? Não. Acho que foi 16 mais para frente, né? Efésios 4, 11 a 16. Deixa eu ver quem é Efésios. Esse não, né? Foi do 12 a 16, acho. Do 12 a 16. Então vamos ler do 11 ao 12, então. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Jesus investiu a maior parte do seu tempo treinando os 12 discípulos. A igreja não é uma massa de pessoas, ela é uma comunidade de discípulos. Ou seja, as pessoas treinadas para servir uns aos outros. Jesus veio e não chegou como rei, ele veio aqui para servir. Jesus ganhou o respeito das pessoas, sim, porque ele serviu. E é isso que ele mostrou para nós aqui, para os discípulos que chegaram até hoje com a gente aqui. A igreja, ela é treinada para servir. Pode partir próximo, amigo. Terceiro e último. Então eu falei que a igreja ela existe para adorar, a igreja existe para treinar e a igreja existe para testemunhar. Atos 1:8, por favor. E Mateus 28, de 18 a 20. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu não sei testemunhar, Juliano. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Está a palavra de Deus dizendo que vai descer poder do céu para você falar. Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você acha que eles não tinham o que eu falei aqui para vocês? Pô, friozinho na barriga. Eu vou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem sou eu? É ordem de Deus. Deus mandou. Filho, fala para eles fazerem isso, testemunharem.
É a ordem dele. Então dá autoridade sim da gente falar, sim, da gente testemunhar, sim, a nossa vida. A maioria dos crentes não sabe o que é testemunhar. Apenas 5% dos crentes já levaram uma pessoa a Cristo. Isso aqui foi um dado presbiteriano, tá, gente, que eu estou trazendo aqui. Atos 1:8, quando os crentes são revestidos com o Espírito Santo, eles recebem poder para testemunhar. Não apenas os apóstolos testemunharam, mas todos os crentes. O que eu falo? Falo da sua vida. O que Jesus mudou na sua vida. Eu tenho que fazer um estudo teológico para falar? Não. Fala. Se fizer, ótimo, legal. Se não, fala o que Jesus mudou na sua vida para uma pessoa. Jesus fez isso, Jesus fez isso, Jesus fez isso. O que o Rafa falou, ele está falando para a chefe dele. Ele faz a obra de Deus, ele está fazendo a parte dele. O dia que Deus quiser, pode tocar ou não, é vontade dele. Nós temos que continuar falando. O próximo, amigo, por favor. Segundo, a evangelização é resultado da apostolicidade da igreja toda. O que eu quero dizer? O trabalho de testemunhar não ficou limitado aos apóstolos. Vocês vão trazer a mensagem de Deus, apóstolos. A igreja toda é herdeira dos apóstolos, no sentido de dar continuidade à missão apostólica, ou seja, pregar o evangelho até os confins da terra. Foi a ordem dada. Estevão e Filipe eram diáconos, mas se tornaram pregadores ungidos. O povo todo, ao ser disperso, ia pregando a palavra de Deus. Eu estou fazendo um trabalho de segunda-feira, agora não está dando porque eu estou dando os estudos, mas eu estou fazendo um trabalho de segunda-feira na casa de pessoas que moram no bairro do Carrão. E é maravilhoso a gente chegar lá e as pessoas, membros da nossa igreja, que moram no Carrão. Então estou passando lá. É maravilhoso ouvir pessoas dizerem assim: a igreja ali de vocês é muito boa nesse sentido de cuidado com o visitante. E eles me dão nomes de presbíteros, de diáconos, de pessoas que não têm um cargo assim, que está indo lá, falando de Jesus para as pessoas, falando de Jesus, da vida delas, batendo um papo, comendo uma pizza junto e falando ali: ó, Deus fez isso na minha vida. Essa missão é dada para todos os crentes. Não é para o pastor, para o presbítero, não. É para todos. Pode partir próximo, amigo. 3. Fazer discípulos é a essência da grande comissão. Mateus 28:19. Já leram aí? O discípulo ele tem que ser dinâmico. Quando ele é dinâmico, ele vai. O discípulo ele tem que ser prático. Quando ele é prático, ele ensina a guardar. Ele fala da vida dele, ensinando a pessoa a guardar. O discípulo ele tem que ser integrador, batizando. Eu fui, fiz a pessoa guardar, tem que batizar. Traz para a igreja para batizar. Para que o corpo de Cristo cresça. Pode partir próximo, amigo. O quarto, o lar deve ser o elemento crucial do testemunho do Evangelho. A igreja primitiva não tinha templos. Ela crescia através de suas reuniões nos lares. O lar dos crentes eram congregações, onde o Evangelho era vivido e testemunhado com poder. Paulo testificava de casa em casa, de casa em casa. Hoje, para mostrar que a pessoa é crente, você tem que perceber que ela está ouvindo um som evangélico, ou se ela tem aquele peixinho no carro, aí você é crente. Nós precisamos levar a igreja para a nossa casa, gente. Nós somos o templo de Cristo. Como eu faço a igreja na minha casa? Onde estiverem 2 ou 3, ali está a igreja de Cristo. Ali está a igreja de Deus. Eu preciso mostrar no meu lar, na minha casa, que existe uma igreja ali, que existe um povo de Cristo ali. Para quando eu vir para a igreja, eu vou vir para a igreja, para a nossa igreja, ou para outras igrejas, para adorar.
Eu vou vir para as outras igrejas para treinar o que eu faço em casa, o que eu leio em casa. Eu vou vir para a igreja para testemunhar e para falar para as pessoas lá fora o que Jesus fez na minha vida. Nós precisamos melhorar os nossos lares. Pessoa sentir a essência de Cristo ali dentro. Pessoa entrar e falar assim: nossa, eu percebi que você é um crente. No seu falar eu percebi que você é um crente. E como é maravilhoso quando a gente ouve isso. Eu sabia que você tinha uma coisa diferente. É isso que nós precisamos ouvir. E se você não está ouvindo isso, não é julgamento que está sendo feito aqui não. Volta para Cristo, hoje, agora. Volta, busca em adorá-lo de verdade. Busca em treinar o que você está ouvindo aqui, dia a dia. E busca evangelizar. Pode partir próximo, amigo. Conclusão. Para que a sua igreja existe? Para que você existe? Coloquei essas duas aí, igreja e você. Nós somos o templo de Cristo. E por que a nossa igreja existe? Para adorar, para treinar e para testemunhar a palavra de Deus. Deus nos abençoe. Complementos? Hoje não. É o frio. Próximo tema. Deus vem falando muito ao meu coração. Em cada estudo que eu venho praticando. Eu não estou falando que eu cumpro isso daqui. Mas eu tento. E Deus vai tocando no coração e vai trazendo mais vontade de falar, de testemunhar, de vir para a igreja para o sentido de ouvir uma pregação mesmo, o sentido de vir para a igreja e ouvir um louvor e fazer um louvor de verdade para Ele, porque é isso que Ele merece. Não é um Juliano pequeno, não. É isso que Ele merece de todos os crentes. E a gente olhar para Deus e falar assim: pô, Senhor, eu vou te dar o meu louvor. Nada, não é nada. Próximo tema que eu quero trazer aqui, Deus me ajudar, a importância da geração Y na igreja. Geração Y, gente, é a geração que foi para as ruas aí fora. Geração Y é a geração da internet. É a geração de pessoas que acordaram para o mundo, acordaram aqui que a pessoa falou, o gigante se levantou, né? As pessoas todas se comunicaram via internet para vir para fora. Vamos sair daqui, vamos revolucionar o nosso país. Isso adiantou algumas coisas aí, mas eles tentaram, né? Mas é isso que eu queria trazer no próximo tema. Essa geração Y na igreja, o que ela pode fazer, o que ela pode transformar. Só uma palhinha, uma mãe, uma dona do lar, né? Uma dona de lar. Ela, o que ela fazia anos atrás? Ela cuidava do seu lar e apenas isso, que é muita coisa, tá? Coisa pra caramba. Mas ela cuidava do seu lar, cuidava do seu filho, cuidava da janta do marido e por aí vai. Hoje, uma dona do lar que tem acesso à internet, ela pode testemunhar, ela pode treinar e ela pode evangelizar. É isso que eu quero falar um pouquinho na próxima semana. Não é algo para adolescente, não se preocupem os mais velhos. É algo que está aí. É algo que dá para fazer muita mudança para o bem e para o mal. Então nós temos que instruir as pessoas que usam para fazer isso para honra e glória de Cristo. Amém? Ninguém? Vou passar para a nossa dupla dinâmica, o Batman e o Robin. Vem, meu. Deus abençoe a todos.
Essa canção que nós vamos louvar o Senhor agora é uma canção conhecida. Quem souber, já convido para que cante conosco. Quem não souber, eu peço que preste muita atenção na letra. É uma letra que toca muito no meu coração. E o Juliano estava falando de comunhão, de como a igreja é importante, né? Porque a gente escuta por aí quanto o pessoal fala assim: eu tenho Deus, não preciso ir na igreja, né? Isso é muito comum. E quando nós morávamos na Austrália, principalmente a primeira vez que eu fui, eu percebi o quanto é essencial a nossa comunhão. Se antes eu dava importância, hoje eu dou triplo de importância para essa comunhão que a gente tem aqui. Eu estou falando daqui porque é a minha igreja, porque são as minhas pessoas, os meus irmãos. Mas acredito que seja uma realidade em outras igrejas também, para outros irmãos. E essa música, a parte que mais me toca quando a gente canta é quando ela fala: meu lugar secreto, que o Senhor é o nosso lugar secreto, e só a tua graça me basta, e a tua presença é o meu prazer. E quando eu estava lá, eu me sentia muito sozinha, o Jorge sabe disso. Eu sempre choro quando eu falo de lá. Mas Deus sempre está comigo. Mesmo quando eu me sentia morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade da minha terra, da minha igreja, da minha família, Deus proveu o lugar mais secreto, e a graça dele me bastava. E eu não precisava que eu chegasse na igreja da Austrália e fosse reconhecida por alguém, porque a gente entrava e saía e a gente não era reconhecido por absolutamente ninguém. A gente louvava a Deus, sim, aquelas pessoas que estavam lá estavam louvando a Deus, eu reconheço isso, era uma excelente igreja, mas o nosso contato era bem pouco, porque a gente só podia aos domingos de manhã por causa do trabalho. Então a gente entrava e saía. E eu me preocupo quando vem uma pessoa que ela entra e sai, e ninguém fala com ela, e ninguém reconhece ela. Mas ela tem que saber que ela não precisa ser reconhecida por ninguém. Porque o lugar mais secreto da vida dela é nas mãos do Senhor Jesus. E a graça dele basta para mim e para você, meu irmão. Desculpa falar assim, porque eu sou assim. Mas que essa música toque o seu coração, gente, como tocava o meu lá na Austrália, como toca até hoje quando eu repito ela. Deus abençoe a gente. Que diminua eu, pra que tu cresça.
e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Amém. Amém. Desculpa, gente. Deus abençoe. Hoje, quando eu cheguei aqui, era umas 8, também veio correndo, não tinha quase ninguém. Falei, é o frio. Mas Deus traz pessoas. E a minha esposa me falou, Juliana, mas se não tiver ninguém, se tiver uma pessoa, tem que falar. Deus quer que a palavra dele fale, nem que seja para uma pessoa. Veio um número legal, graças a Deus. E próxima quarta-feira, nós esperamos vocês aqui também. Que Deus me ajude a estudar. Não é fácil, ainda mais o trabalho, neném em casa. A Paula, tua vez de olhar, não dá, agora não dá. Então, Deus nos ajude e ajude cada um a voltar para o nosso lar aqui. Vou fazer uma oração para encerrar. Vamos ficar em pé? Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo Senhor estar aqui presente nas nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor, nós estamos aqui para te adorar, Senhor, nós estamos aqui para testemunhar, para treinar o que aprendemos aqui, Senhor. Nos ajude a levarmos isso para o dia seguinte, para os nossos lares, nossa casa, Senhor, para que as pessoas vejam a Ti, Senhor, não vejam a gente. Nós somos falhos, Pai. Que as pessoas consigam visualizar Cristo em nós, Senhor. Que nós possamos testemunhar, falar o que Cristo mudou na nossa vida, Senhor. Que Ele nos salvou, que é só Ele que é o caminho, Senhor. Que possamos fazer isso, mesmo hoje, onde existem outra igreja hoje que está aqui no nosso país uma pessoa que as pessoas acreditam que Ele é o caminho, que Ele está ali, que as pessoas tocam nele, se alegram, e não é isso, Senhor. O caminho é Ti, Senhor. É só o Senhor Jesus nos leva a Ti, Senhor. Que nós possamos mostrar isso para as pessoas que não conseguem entender ainda, Pai. Nos ajude, Pai, a fazer mais da Sua obra. Nos incomode para que possamos nos levantar e trabalhar para a Sua obra mais e mais, Senhor. Abençoe as pessoas que vieram aqui hoje, as pessoas que estão nos seus lares, vendo na internet. Abençoa cada um, Senhor, que possamos voltar para nossos lares seguros, embaixo das Tuas asas, Senhor. Fica conosco, em nome do Seu Filho amado Jesus, que eu oro, perdoando os meus pecados e dos nossos aqui, Senhor. Amém. Amém. Obrigado a todos. Espero, como a May e o Jorge, pode sentar, gente, fica à vontade. A May e o Jorge vieram trazer uma música aqui. Quem quiser também fazer, pode fazer. Conversa comigo no final aqui. Pode fazer, façam isso. É louvor a Deus.
Não é para as pessoas aqui não que eles estão fazendo isso. É para louvar a Deus. Obrigado ao grupo mais uma vez. E nos ajude aí a trabalhar. Está com vontade? Levanta a mão e vamos trabalhar juntos. Visita. Tabata, apresenta aí, visita. Vitor, seja bem-vindo ao nosso lar, ao nosso meio. Volte outras vezes, Vitor. Acho que ele vai voltar, né, Tabata? Quem mais visita aí? Levanta a mão. Quem está visitando a gente aí? A Celinha. Mais nenhuma, então tá bom, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém.